E nesse processo a gente tem que praticar e desapegar, praticar e desapegar, não necessariamente alternando, mas caminhando junto, né? A prática é importante, porque é só com a prática e com a repetição que a gente estrutura isso internamente, né? É uma coisa lógica também. Por exemplo, se uma pessoa quer avançar na aula de asana, se ela fizer um asana complexo uma vez a cada 6 meses, ela vai ficar boa no asana? Não vai, né? A pessoa tem que praticar. E esse controle mental é através de prática que a gente tem. E é lógico que a gente tem algumas coisas que facilitam esse processo. É o que a gente vai falar agora, né? Mas antes da gente entrar neles, é importante que a gente perceba que para esse controle mental, entendendo a estrutura da mente dessa forma que talvez para a maioria foi novidade de ouvir essas atividades diferentes da mente, a gente precisa trilhar esse caminho seguindo a prática e o desapego. Porque se a gente não tiver desapego, a gente não tem paz. Quem não tem paz não consegue ter controle mental. Isso é lógico também, né? Isso é uma coisa interessante da gente notar. Se uma pessoa tem a mente extremamente agitada, né, por vários pensamentos com a vibração às vezes não tão boas assim, quando a pessoa se depara com uma situação que a frequência está mais tranquila, mais harmoniosa, a pessoa acha aquela situação insustentável, insuportável, né? Eu já tive vários relatos de alunos que falavam assim, de vez em quando eu estou tão nervosa, tão preocupada com alguma coisa, quando eu vou assistir uma aula assim e ver você tocando violão assim, já dá vontade de te xingar, né? Dá raiva de ver você tocando violão. Porque a vibração é outra, a gente tá tranquilo, a vibração é outra. Essa incompatibilidade de vibração em tudo na vida a gente sente, né? Para a pessoa, até mesmo agora, para a pessoa sentar, escutar e começar a entender, a vibração dela tem que estar compatível com isso. Se a vibração tiver outra completamente diferente, sem chance, né? Imagina se tivesse agora uma pessoa, não que isso seja ruim, mas imagina agora, você tira uma pessoa do meio de um churrasco, que está lá bebendo, conversando, escutando um monte de música legal e coloca para assistir uma aula dessa. Não casa, né? Não vai dar certo. A pessoa tem que estar com uma vibração compatível para começar a assimilar essas coisas, senão vai achar insuportável. Esse processo é um processo, é óbvio, mas eu vou falar, é um processo para quem quer trilhar esse caminho de controle mental. Porque quem não quiser também não faz sentido, né? Mas eu acho que se está todo mundo escutando é porque tem essa vontade, ou pelo menos entende a importância desse processo para ter uma vida melhor, e espero que coloque em prática, né? Então, sabendo que nesse processo a gente deve trilhar com desapego e com treino, né? A gente tem que treinar isso, como tudo na vida, se a gente quiser ficar bem, a gente tem que treinar. Vamos agora começar a falar de algumas coisas que facilitam esse processo. Uma coisa importante, a pessoa tem que estar disposta a fazer isso. Eu já comentei algumas vezes também. Se a pessoa chega, está com alguma questão que quer ser resolvida, e a gente fala, para resolver isso, você tem que fazer isso. E a pessoa fala assim, mas, né? A pessoa já começa a justificar por que ela não vai fazer, ela já bloqueou o processo inteiro, né? Se a pessoa acha, isso é difícil. Gente, por que vai ser difícil se pessoas antes, né, já conseguiram? Esses livros antigos que a gente tem acesso, né, os Vedas, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Mahabharata, Zohar, todos esses livros são de pessoas que trilharam o caminho, viram que era possível e deixa para a gente
as plaquinhas para a gente ir seguindo. Então não é impossível, só demandam esforço e desapego da gente. É lógico que querer, né? A gente tem que querer e seguir esse caminho. Se a pessoa bloqueia esse processo falando, é difícil, bloqueou. Não porque é difícil, mas porque ela mesma bloqueou, né? Isso entra no livre-arbítrio de cada um. Então, isso que nós vamos começar a falar agora, que facilita o processo, é lógico, é óbvio, né? Que é para quem quer e para quem se dispõe a trilhar o caminho, né? De controle mental, caminho de yoga, expansão da consciência, evolução espiritual, o que quiser chamar. A primeira coisa, a gente tem que estabelecer uma meta. Como a gente tem várias coisas para aprender, a gente está no início do processo, senão a gente não estaria nesse planeta, a gente estaria em planetas bem mais evoluídos que esse, né? Mas a gente tem que estabelecer uma meta, mesmo que seja uma meta mais humilde, um pouquinho, e alcançar a meta. Estabelece outra e alcança. Estabelece e alcança, para a gente ir trilhando. Se a gente não tiver essa meta, a gente fica desorientado no caminho, né? E eu brinco com o pessoal, todo mundo já veio com o GPS instalado, né? A nossa consciência é esse GPS, e ela vem melhorando com o tempo, como eu disse no início da aula. Sempre para onde a consciência da gente aponta, a gente deveria seguir. Toda vez que a gente não segue a consciência da gente dá com a cara na porta, né? É só a gente lembrar algumas vezes que aquela vozinha interna falou para a gente, não faz isso, a gente fez, deu problema. E essa vozinha vai ficando cada vez mais sábia com o tempo, desde que você permita, né? Se você for estruturando sua vozinha interna com coisas de vibração baixa, só vai falar besteira, né? Mas se você começar a estruturar e entender, expandir Buddhi e a inteligência e perceber que algumas opções não são tão interessantes, como eu já disse algumas vezes, a lógica do espírito é diferente da lógica do corpo. Nem sempre o que às vezes é gostoso para o corpo é bom para o espírito, né? Quando a pessoa começa a fazer essa distinção e focar as atitudes e a mente dela em partes mais elevadas, aí o processo começa a caminhar e a expandir. Então a primeira coisa, a gente tem que traçar metas. E olha uma coisa interessante, que eu já comentei algumas vezes também com alguns alunos. Palavra e pensamento é quase uma coisa só. Pode ser até difícil da gente entender isso algumas vezes, né? Mas presta bem atenção. Quando você estiver falando com outra pessoa, né, procura perceber de onde está vindo as palavras. É um processo interessante, né, de Swadhyay, de autoconhecimento. Igual agora, eu estou comentando. Eu não estou pensando assim, eu vou falar essa palavra, depois dessa palavra é essa palavra, depois dessa palavra vai ser essa. Eu não estou fazendo isso. Flui, né? Tem várias formas de fluir. Um dia a gente fala disso também. Mas flui. Presta atenção quando você estiver conversando com alguém. A palavra simplesmente vai fluindo, sem você necessariamente ter que raciocinar em cima dela, né? Numa conversa informal, ela vai fluindo. Mesmo quando você tem que dar uma palestra, por exemplo, que é um assunto mais elaborado, que você tem que estudar mais um pouco, mesmo você tendo estudado, estruturado mentalmente, na hora que você está falando, vai simplesmente fluindo. Um dia a gente fala desse processo, que é um processo muito interessante, um processo bonito. Mas enfim, vai fluindo. Então, uma das primeiras coisas que a gente deve ter controle, que a gente pode colocar como meta, estabelecer como meta, é controle de palavra. Pode parecer bobagem, mas tem uma importância fundamental para o controle mental, mesmo. Energeticamente, né, essa instrumentalidade da fala é abastecida num centro de força sutil que a gente tem aqui na garganta, né?
chama Vishuddha. É um chakra, né? É um centro de força que a gente tem. Esse Vishuddha, a tradução dele tem várias formas de a gente traduzir, mas uma das traduções que ele tem é o de pureza inabalável. O Vishuddha vai estar funcionando bem quando você fala só coisas boas. Pode parecer bobagem, mas não é. A gente sabe que palavra tem vibração, né? Se a gente chegar perto de uma pessoa e falar, nossa, tá feia hoje, você tá doente, você tá estranha, você deprime a pessoa na hora, né? Se não for uma pessoa mais equilibrada um pouquinho. Do mesmo jeito, se chegar perto da pessoa e falar assim, nossa, tá bonito hoje, você tá radiante, seu olho tá brilhando, sua pele tá diferente, a pessoa já fica toda, né? Toda acesa, né? A palavra é carregada de vibração. E essa vibração altera o Vishuddha. Para o Vishuddha funcionar bem, e é o primeiro ponto para controle mental, a gente tem que começar a controlar a palavra. Evita falar a palavra que tem vibração baixa. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério.